A crise financeira da Celg já deixou há muito tempo os gabinetes da companhia e do governo do estado e é alvo de discussões em todas as rodas, até nos botecos. E não seria diferente aqui na Assembleia Legislativa. Com uma dívida de 4,5 bilhões de reais, a Celg está longe de ver seus problemas resolvidos. Na próxima quarta-feira, o presidente da companhia estará aqui na Assembleia para falar do assunto. Conversamos com vários deputados sobre o problema. Veja o resumo do que colhemos. Deputado, preocupa mesmo a situação da Celg? É preocupante. É importante ressaltar o papel do governador Alcides Rodrigues, do secretário de Fazenda Jorcelino Braga, no sentido de fazer todos os esforços e articulações junto ao governo federal para viabilizar um acordo administrativo que venha resolver o problema da Celg. É importante ressaltar que nos últimos 4 anos a Celg ela passou por um período de total dilapidation. Ela foi totalmente corroída, mal administrada. É importante colocar que uma empresa que fecha o seu balanço financeiro com déficit de quase 2 bilhões de reais é muito significativo. E verificando o balanço, verificando o relatório de auditoria encaminhado para a Bolsa de Valores e para o BNDES, nós vamos perceber que 70% dessa dívida são dívida de fluxo de caixa, de curto prazo, de contratos empenhados e não pagos. Ou seja, houve, durante o governo passado, um verdadeiro saque aos cofres da Celg. E isso gerou esse déficit ingovernável. Agora, eu quero dizer que o aspecto político está colocado aí. A Celg ela tornou-se inviável por uma questão eminentemente política, de uma ação irresponsável do governo passado, mas ela é dirigida. Existe um projeto de falência da Celg e da venda da Celg para que uma empresa particular, privada do sistema de energia elétrica, que detém todo o sistema de transmissão do Nordeste goiano, venha comprar a Celg por R$1. Esse era o projeto, esse era o objetivo. O governador Alcides, ao perceber esse projeto em jogo, interferiu imediatamente, procurou o governo federal na pessoa do presidente Lula, que acionou a área econômica, onde o ministro adjunto, Dr. Arno Agostinho, junto com o presidente do BNDES, procurou encontrar as maneiras para solucionar o problema da Celg. Deputado, tem uma conta aí que não fecha. Esse empréstimo ou essa venda de 1,2 bilhão, ela não é nem os 50% do passivo da Celg, que é 4,5 bilhões. Mesmo com esse empréstimo, a Celg vai continuar em dificuldade. Como resolver essa questão? É bom dizer que 1,2 bilhão é apenas a dívida de curto prazo. É a empenhada e não paga. É aquilo que foi lá na tua empresa, na dele, na do telespectador, contratou e não pagou. O serviço já foi executado. E se não pagar, vai para precatório. Nós temos ainda o passivo, né? A dívida fundada, que é a dívida de longo prazo. Aquela de 20 anos atrás, que vem acumulando, né? Então, agora, resolvendo o problema do fluxo de caixa, resolvendo o problema da dívida de curto prazo, a Celg já vai ter condição de colocar no mercado alguns serviços que eu acho que vai recuperar a empresa. E um desses serviços aí é os serviços que será fornecido por uma holding chamada Celgpar. Essa holding vai levar internet banda larga para todas as residências. E isso vai ser uma revolução, porque a Celg, ela, como uma empresa que tem cabos de distribuição em todo o estado de Goiás, ela vai ter um custo muito reduzido para transformar uma tomada num ponto de internet banda larga. Com isso, o faturamento da holding poderá ser maior
do que o de distribuição de energia elétrica, porque a internet banda larga ela é um serviço direcionado e é um serviço que ainda tem um mercado muito grande. Essa operação BNDES, governo federal, também não está sendo uma questão política? Não nos parece que está esperando uma determinação, uma decisão do governador de se definir politicamente para resolver a questão? A crise da CELG é uma questão política porque houve uma determinação política de falir a empresa. Eu não acredito que alguém pega uma franquia como o McDonald's ou as Lojas Americanas ou um posto de gasolina da Shell e da Texaco e consegue, em curto espaço de tempo, em 2, 3 anos, endividar ele 3 vezes o patrimônio que ele tem. Então, falir a CELG foi uma decisão política para poder privatizá-la depois, levá-la a leilão e vender a R$1. Então houve uma decisão política. Eu não acredito em competência, porque incompetência administrativa ela tem limite, porque a empresa ela tem papéis na Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem que dar satisfação ao mercado financeiro, ela tem que dar satisfação ao mercado de acionistas, ela tem que dar satisfação ao conselho fiscal. Eu não acredito em incompetência tão grande para falir a empresa em curto espaço de tempo. Ela começa a recuperar com a entrada do Dr. Enio, que foi colocado lá para salvar a empresa. E aí a ação para salvar a empresa, da mesma forma que houve uma decisão política para falir a empresa, a decisão do governo seguinte, que é a do governador Alcides, com a gestão do Dr. Enio, é uma decisão política também de não vendê-la a R$1 num balcão de negócios. É uma decisão de salvar a empresa. E para isso ele conta com o apoio do governo do presidente Lula. E há de se ressaltar que, diferente dos governos do PSDB, que quebravam as empresas para privatizá-las, para vendê-las para os compadres, o governo do presidente Lula salva as empresas. O governo do presidente Lula não estatiza as empresas. Ele faz questão de manter o instrumento público, o serviço público conduzido pela empresa pública. E a operação política com o BNDES é uma operação nesse sentido, de salvar a empresa e, fundamentalmente, de esclarecer para a sociedade, se é uma decisão política, quem é que faliu a CELG. Isso tem que ser colocado para a população. Parece que a CELG vai ser a menina dos olhos de ouro na campanha de 2010. Qual que é a relação que o senhor vê? Como é que o senhor vê essa situação, já que nós estamos trabalhando o pensamento político já é em 2010? Eu gostei dessa afirmação, ou por mal ou por bem, porque se ela quebrar, os governantes, tanto o atual quanto o anterior, estão lascados. É um discurso poderoso para a oposição. Se ela for salva, aí, com certeza, os que passaram para lá vão querer dizer que eles também são responsáveis pelo salvamento da empresa. Então, realmente, sem querer, ela se transformou nesse mote para as eleições de 2010. Mas acho que o Estado ele tem outros problemas. O Estado tem que preocupar com a infraestrutura urbana, tem que preocupar com o processo mais crescente de industrialização, com o fortalecimento dos municípios, com outras as ações sociais que precisam ser debatidas, um planejamento estratégico para o governo do Estado, que vai além da CELG. Eu acho que a CELG é um dos itens de pelo menos 15 que vai compor o cardápio das eleições de 2010. Deputado, o que o senhor espera da quarta-feira, da vida do presidente da CELG aqui, explanar sobre essa situação? O que o senhor espera do presidente da CELG? Que ele fala quem quebrou a CELG, quem é que deu cheque sem fundo, quem é que fez a conta e não pagou? Quem é que quer vender a CELG por R$1? Quem é que quer salvar a CELG? A ajuda de quem ele está tendo? Informações muito objetivas. Com 5 minutos, se ele quiser, ele fala tudo isso.